23 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 111, Arrendamento de Terras Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang esperou que eles atacassem, para que recebessem a penalidade do nome vermelho, primeiro. Com apenas um golpe sem esforço, Zhang Yang ativou menor varredura horizontal e eliminou pelo menos 1400 de HP de todos ao seu redor. Alguns jogadores ainda estavam confusos sobre o que aconteceu, mas pularam imediatamente quando viram o dano que acabaram de sofrer. Caramba! Esse chefe é forte pra caralho. Olha só pra mim. Metade do meu HP se foi. Droga. A defesa dele também é forte. Só consegui causar 1 de dano nele. Noob. Quanto mais forte o chefe, melhores os itens. Ele deve ser um chefe cinza prata. Não. Idiota. Ele deve ser um chefe ouro amarelo. Rogue Bonnie estava fervendo de raiva. Ele gritou. Bando de idiotas estúpidos e imprestáveis. Olha a notificação do sistema. Idiotas, não é um chefe, seu idiota. É um jogador. Hein? Não é o Zanyu, o cara com as conquistas de primeira limpeza. Como de costume, Rogue Bonnie era tão bruto e rude, que as palavras que saíam de sua boca estavam cheias de vulgaridade. Zhang Yang pisou no chão e lançou o menor golpe trovejante. O que se seguiu foi uma série de ataques de menor carga, menor esmagamento destrutivo, um ataque normal e um menor golpe de escudo. Instantaneamente, ele mandou um curandeiro para o túmulo. Pare. Por favor. Pare. Pelo amor de Deus, pare. Gritou Rogue Bonnie. Mas Zhang Yang não o fez. Ele ergueu a espada e matou outro curandeiro com 2 golpes de menor golpe da força e um ataque normal crítico. Bonnie Bru 4 cutucou e sussurrou para Rogue Bonnie. Psiu. Chefe. Eu me lembro desse cara. Foi ele que nos enganou para morrermos no vale da última vez. Ele tinha certeza de que era o mesmo cara que os havia enganado para gritar enviar Sup. Rogue Bonnie se virou e ficou olhando até finalmente se lembrar do incidente. Sim. Ele estava certo. Era o mesmo filho da mãe que os fazia gritar somos idiotas para todos os lados. Foi um acontecimento vergonhoso e os fez pensar em vingança, mesmo enquanto sonhavam. Zhang Yang tinha o perfil escondido quando o conheceram. Quais eram as chances de encontrá-lo novamente neste vasto mundo? Como dizia o ditado, quando os inimigos se encontram, o mundo pode estar em chamas. Por que se importariam com isso, se seus corações já ardiam em chamas furiosas? Rogue Bonnie não se importava com suas conquistas ou com quem o apoiasse, contanto que Rogue Bonnie pudesse finalmente se vingar. Se perdesse essa chance, não haveria uma segunda vez. Toda a equipe do clã Rogue, composta por 16 membros, estava posicionada ali, com 3 deles como curandeiros. Zhang Yang já havia derrotado 2 deles. O último curandeiro ficou tão apavorado que fugiu para o meio da multidão. Zhang Yang não se importou com os outros e esperou até que menor esmagamento destrutivo finalmente terminasse seu tempo de recarga e recomeçasse sua fúria. Ele matou o último curandeiro da mesma forma que os outros. Que perra vocês estão fazendo? Como puderam deixar um cara derrotar nossos curandeiros enquanto vocês todos estavam parados como espantalhos? São tantos. Levantem a bunda e matem ele agora. Rogue Bonnie gritou de raiva. Zhang Yang estava rindo. Ele não demonstrava o menor medo enquanto matava todos eles. Sem um curandeiro, os jogadores feridos só podiam consumir suas próprias poções de cura e usar suas próprias bandagens para se curar. Zhang Yang não conseguiu impedi-los de tomar as poções, mas não permitiu que os jogadores restantes terminassem de aplicar completamente suas bandagens. Zhang Yang bateu os pés e conjurou o menor golpe do trovão bem a tempo de interromper. 2. O efeito de bandagem. Dizem que não se pode derrotar um exército apenas com paus e pedras. Mas quando Zhang Yang enfrentou todo o clã rebelde, foi como se estivesse segurando uma metralhadora com balas infinitas lutando contra um bando de zumbis fracos. Referência de Left 4 Dead, SV sublinhado Infinite sublinhado amo. Não importa quantas tentativas de batalha, Zhang Yang conseguia simplesmente matar todos eles. Zhang Yang ergueu a espada para desferir um ataque normal. Aqueles que já haviam recebido o menor golpe horizontal 2 vezes seriam mortos com apenas mais um golpe.
Um por um, os membros do clã rebelde foram enviados para o cemitério. Rogue Bonnie tentou intimidá-lo com ameaças. Zhang Yu. Não se preocupe, seu pirralho. Eu sou o mestre da guilda do clã Rogue. Se você me matar, eu vou mandar todos os membros da minha guilda te encontrarem e te matarem. Zhang Yang não se importava nem um pouco. Depois de remover os curandeiros da equação, ele passou a matar os conjuradores e cuidou dos atacantes físicos por último. Ele tinha uma defesa robusta, forte contra ataques físicos, mas fraca contra a magia. A única defesa contra ataques mágicos era a habilidade passiva que lhe dava 20% de redução de dano. Era por isso que ele tinha que matar nessa ordem. Ele tinha uma vantagem esmagadora contra todos os membros do clã Rogue em termos de força, nível e habilidades. Comparado com Rogue Bonnie, que estava no nível 28, o nível mais alto da guilda, o menor varredura horizontal, menor olho de águia e menor esmagamento destrutivo de Zhang Yang deixaram Rogue Bonnie e toda a sua guilda sem chance de enfrentá-lo. Com pouco esforço, Zhang Yang matou todos, deixando Rogue Bonnie sozinho entre os cadáveres dos membros de sua guilda. Ele foi deixado em retirada sem parar, como uma garotinha encurralada. Desgraçado, se você parar agora, eu vou deixar você ir. Se não, você vai se arrepender. Zhang Yang abaixou a espada e pressionou as mãos no queixo, fingindo ser o pensador. No momento em que o coelhinho rebelde estava prestes a escapar de suas mãos, ele sorriu maldosamente e disse: Eu já pensei nisso, e se eu não te matar agora, com certeza vou me arrepender mais tarde. Ele ergueu a espada e desferiu o golpe fatal. Havia cadáveres por toda parte e equipamentos espalhados por toda parte. Mesmo que Zhang Yang não estivesse interessado neles, como poderia causar mais danos ao clã rebelde, ele o faria com prazer. Ele pegou os equipamentos um por um e os guardou em seu inventário. Então, convocou seu cavalo e começou a atrair mais monstros. Quanto às consequências de sua ação contra o clã rebelde, ele não tinha medo algum de que eles viessem atrás dele, se ousassem vir de qualquer maneira. Zhang Yang os mandaria de volta para o cemitério com prazer. Após 2 horas atraindo e matando, Zhang Yang conseguiu eliminar todos os monstros ao redor do vale e então voltou ao velho NPC soldado para completar sua missão. Como ele previu, a taxa de surgimento dos monstros não era tão rápida quanto sua velocidade de matança. Além da névoa, não havia literalmente nenhum monstro para ele matar. Ainda havia alguns monstros restantes, mas não valia a pena arrastá-los para matar. Quanto ao clã rebelde, nenhum deles apareceu na área. Eles provavelmente estavam morrendo de medo a essa altura. Você conseguiu, rapaz. Ótimo trabalho. Bailor elogiou Zhang Yang com gratidão enquanto acenava com a mão. Quando a notificação do sistema apareceu, Zhang Yang havia obtido 50.000 pontos de experiência sem mais nada. Justo quando Zhang Yang estava prestes a se virar e sair, ele parou ao ver um ponto de exclamação no topo da cabeça do NPC. Zhang Yang então o alertou: Por que você ainda está aqui, soldado? Bailor suspirou profundamente e ficou com uma expressão triste enquanto olhava para o céu, como se estivesse relembrando o passado. Há 20 anos, eu fazia parte do mesmo batalhão que pereceu aqui. Não. Éramos soldados do Império enviados para cá para proteger esta área. E um dia, finalmente, eu estava de folga e fui à cidade mais próxima para um encontro com uma jovem. Eu me diverti, mas quando voltei para me apresentar, todos já estavam mortos. Não, pior. Eles tinham sido amaldiçoados com magia necro. Seus restos mortais estavam cheios de malícia e só matá-los os satisfaria. Quando o resto do exército chegou para investigar, eles relataram que os suprimentos de comida contaminados haviam causado aquele massacre em massa. O Império não queria desperdiçar mais recursos para limpar esta área. No final, eles ficaram aqui sozinhos, vagando pelo vale por toda a eternidade. Rapaz, eu não quero que meus amigos morram em vão. Foi por isso que passei 20 anos investigando pessoalmente a morte deles. E finalmente, eu encontrei. Nas profundezas do vale jaz um morador do feiticeiro maligno. Era ele. Ele matou todos os meus camaradas, meus oficiais. A expressão de Bailor mudou gradualmente de triste para raivosa enquanto ele continuava: Jovem rapaz corajoso. Você me ajudaria a matar o feiticeiro maligno e trazer justiça aos heróis caídos? Jing. Bailor tem uma missão para você: promulgar a justiça. Você aceitaria? Zhang Yang sentiu um aperto no coração. Seria o mesmo feiticeiro que ele deveria procurar na missão principal da história.
Se fosse, então Zhang Yang deveria convocar o resto de sua gangue para completar a missão. Aceitar. Agradeço, rapaz. Que o deus da guerra lhe implore com a força de 1000 homens, disse Bailor enquanto saudava Zhang Yang. Faça a justiça. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. Mate o maligno necromante Terpotiar e faça justiça a todos os guerreiros caídos. Você pode encontrar o feiticeiro na torre subterrânea no Vale Nebuloso. Observação: Terpotiar é muito forte. Por favor, traga seus amigos para lutar contra esse feiticeiro maligno. Progresso: mate o feiticeiro maligno Terpotiar 01. Que pena. O feiticeiro maligno não era o mesmo que ele precisava encontrar. Zhang Yang chamou seu cavalo novamente e cavalgou para o fundo do vale. Depois de algum tempo procurando, chegou a um cemitério. Depois de procurar um pouco mais, encontrou uma alavanca brilhante, puxou-a e o chão tremeu, e uma porta em forma de meia-lua se ergueu. A porta tinha uma porta de aço de 10 metros de altura e 6 metros de largura que emitia uma forte presença. Zhang Yang empurrou a porta de aço com grande força e ela se abriu, revelando um caminho escuro que levava mais para dentro. Puf! 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 Uma a uma, as tochas de fogo se acenderam, iluminando todo o caminho. Jing! Você abriu uma porta de aço e encontrou uma nova área. Jing! Você descobriu a torre subterrânea. Obteve 5.000 pontos de experiência. Anúncio do servidor. A torre subterrânea foi encontrada por um jogador. A torre tem 12 andares e cada andar terá um número ilimitado de monstros para os jogadores desafiarem. O primeiro jogador a derrotar o chefe final da torre subterrânea, o feiticeiro maligno Terpotiar, obterá o primeiro concessão de terra do jogo e poderá comprar a terra específica nesta cidade. Antes que alguém reivindique esta concessão de terra, a taxa de surgimento de todos os monstros que não sejam chefes será aumentada para 1000%. A localização da terra é XXXXX e... Puta merda, moli. Terra. E a terra. Num piscar de olhos, os olhos de Zhang Yang brilharam com o símbolo do dinheiro. Se An Yinshu e Wei Yan estivessem ali com ele, as pessoas poderiam pensar que todos compartilhavam o mesmo transtorno mental. Qual é a coisa mais valiosa no mundo real? Terra. Isso mesmo. Terra. E a mesma coisa no jogo. Se um jogador conseguisse adquirir uma propriedade, poderia abrir sua própria loja. Não haveria necessidade de pagar taxas de serviço como em uma casa de leilões. Se os negócios estivessem bons, seria o mesmo que abrir uma loja no mundo real. Anteriormente, de 100 jogadores que fizeram fortuna no Gold Miracle, 90 deles possuíam propriedades. No entanto, comprar terras no jogo não era apenas uma questão de dinheiro, você também precisaria de um arrendamento. Você só conseguia obter um arrendamento de terra matando um chefe, e a taxa de obtenção era tão baixa que você podia até farmar mais 2 ou 3 montarias antes de conseguir uma. Essa não era a pior parte. Cada pedaço de arrendamento de terra só podia comprar uma terra fixa. Isso significava que, mesmo quando um jogador se esforçasse para farmar um arrendamento, a área onde ele deveria comprar a terra seria uma cidade morta. Portanto, mesmo que ele pudesse comprar a terra, ela não valia nem um pouco. Assim como na realidade, os imóveis mais valiosos e caros seriam aqueles próximos ao centro comercial. No entanto, os terrenos originais próximos a essa área eram tão escassos que, uma vez vendidos, nunca mais haveria um segundo. Era assim que as propriedades eram valiosas. Em sua vida anterior, quando Zhang Yang entrou no jogo, todas as terras perto da cidade principal já haviam sido confiscadas. Ele só conseguia assistir, em lágrimas, enquanto os outros jogadores contavam seu dinheiro até os dedos sangrarem. Ele nunca imaginou que poderia encontrar o primeiro contrato de locação de terra do jogo. Mesmo estando nas nuvens, ele não conseguia parar de xingar o maldito sistema. Que diabos? Por que ele anunciaria isso para o mundo inteiro? Será que o sistema se deu conta de que guardava rancor da sorte de Zhang Yang? Assim, o sistema deixou o mundo inteiro saber o quão valioso o contrato de locação poderia ser. Traço notas do autor. 1. Penalidade do nome vermelho. Quando o jogador A desfere o primeiro ataque contra o jogador B, o jogador A receberá a penalidade do nome vermelho. Essa penalidade incorrerá em uma dedução de 2 níveis e terá a chance de obter um dos equipamentos equipados no momento. 2,2 pontos. Interrupção.
Interrupção de magia ou item. Durante o lançamento de uma magia, um jogador pode impedir que a magia seja lançada lançando uma habilidade de interrupção. Isso também é aplicável para impedir alguém de usar um item. Em outro caso, quando um inimigo lança com sucesso uma magia, que requer canalização. Uma magia de canalização é uma magia que continuará em efeito enquanto o lançador não parar a magia. Como um lança-chamas, a chama continuará a cuspir chamas enquanto você pressionar o combustível. Uma magia de canalização pode ser interrompida da mesma maneira. Isso também é aplicável a itens como bandagem. Bandagem não requer canalização, mas pode ser dissipada com um ataque de outra pessoa ou movendo-se. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 112. Corra por sua vida. Em algum lugar perto de Tulon-Town. Flutuando para cima. O que vamos fazer agora? Devemos mudar de curso para pegar aquele contrato de terra, ou devemos manter o curso? Perguntaram 44 bandidos. Os líderes dos mercenários Espada e Fogo eram tanques, e Lâmina Dominante era o capitão da equipe. Ele era um guardião, assim como Zhang Yang. Flutuando para cima, o segundo em comando, era um defensor e liderava este pequeno grupo de caça ao homem. Ele respondeu com um tom grave, não faço ideia do que seja isso, arrendamento de terra. Mas se o sistema se esforçasse para anunciá-lo, deve ter algum valor. Vamos mudar temporariamente de rumo. Vamos matar o feiticeiro maligno sei lá o que e conseguir esse arrendamento de terra. Zanho não vai a lugar nenhum de qualquer maneira, é melhor adiar sua morte inevitável. Seguindo as coordenadas fornecidas pelo sistema, o grupo chegou ao Vale Nebuloso. Urano Quebrado gritou de repente, este lugar não é o Vale Nebuloso? Ouvi dizer que o clã rebelde encontrou Zanho aqui. Todos os feridos riram ameaçadoramente. Ele deve ter vindo aqui para pegar o aluguel também. Floatingup sorriu. Que coincidência. Ele realmente nos poupou o trabalho de localizá-lo. Ah! Que sorte. Podemos matar Zanho e matar o chefe do arrendamento de terra. Isso é matar dois coelhos com uma cajadada só. Depois de 10 minutos, o grupo conseguiu encontrar a entrada para a torre subterrânea. Lá. Estou vendo a entrada. Vamos. Ponto. Conforme a notificação do sistema passava pelo canal de bate-papo, a ganância de todos aumentava. Quem se importa se eles não tinham a capacidade de obter aquele item? Eles poderiam pelo menos tentar. No mínimo, sempre havia a possibilidade de um momento de si. E se eu conseguisse? E se eu conseguisse o arrendamento de terra? E se eu realmente conseguir aquele item valioso que o servidor acaba de anunciar? Cada grande guilda reuniu seus melhores jogadores e foi direto para a cidade de Toulon. Em uma fração de segundo, o céu inteiro se encheu de grifos voadores, cobrindo o sol e criando tantas silhuetas que a tarde se transformou em noite. Todos os mapas do nível 50 e abaixo eram apenas imagens espelhadas. Todas as 8 principais cidades da China tinham a mesma torre subterrânea e foram lançadas simultaneamente ao público. A única diferença era o arrendamento de terra. O arrendamento cancelado de cada torre subterrânea da cidade era único e jamais poderia haver um segundo. Isso significava que não apenas os jogadores dentro de cada cidade teriam que competir entre si, mas também com as outras cidades. Era um teste de cooperação e disposição dos jogadores para superar as outras cidades. Mas se tivessem que cooperar de verdade para derrotar o chefe final, perderiam a chance de obter um item raro. Zhang Yang xingou a mãe e a avó de todos enquanto corria mais para dentro da trilha. Depois de uns 30-40 metros, a trilha se alargou e se transformou em um enorme terreno plano. Isso não era nada parecido com uma torre. Era só um prédio enorme. À frente de Zhang Yang, havia uma escada curta, de 7 a 8 degraus, que descia em direção a uma imensa planície. A área era praticamente infinita, pois Zhang Yang não conseguia nem enxergar o fim do campo. O pior era que monstros esqueléticos enchiam a área com longas espadas enferrujadas em suas mãos ossudas. Zhang Yang selecionou um deles e verificou suas propriedades. Quase vomitou ao ver a informação. Guarda da Torre Esqueleto, Elite. Nível 36. HP 50.000. Zhang Yang não teria tido uma reação tão grande se houvesse apenas 7 ou 8 monstros. Mas, ao olhar para cima e contemplar o campo infinito, pôde avistar pelo menos milhares deles patrulhando o local. O lugar inteiro era apertado. Mesmo que Zhang Yang trouxesse toda a sua guilda para eliminar aqueles monstros, ele não tinha certeza se eles conseguiriam.
E então havia o caminho estreito. Quantas pessoas conseguiriam passar por ele de uma vez? Elas teriam que abrir caminho aos poucos para abrir espaço para mais membros da guilda. Um efeito dominó extremamente lento. No entanto, Zhang Yang não tinha tempo para isso agora. Se ele matasse um de cada vez, levaria tempo suficiente para que as outras guildas chegassem e tomassem a torre. Zhang Yang coçou a cabeça. Parece que vou ter que tentar. Zhang Yang começou a calcular, se a torre tivesse 13 andares, então, de acordo com as normas do sistema, a entrada para o próximo andar estaria localizada na parte mais distante do andar atual. Se Zhang Yang conseguisse fazer o que fez com a Caverna dos Ossos, atraindo todos os monstros enquanto corria em direção à entrada do próximo andar, ele poderia usar os monstros para impedir que as outras guildas avançassem na torre. Zhang Yang respirou fundo e caminhou rapidamente em direção ao enxame de esqueletos. Sim, ele andou. Não correu, mas andou. Embora houvesse espaço limitado entre os monstros, havia uma lacuna entre suas patrulhas. Contanto que ele conseguisse entender o timing e o ritmo, ele poderia evitar que os monstros fossem acionados. 1 metro, 2 metros, 10 metros, 20 metros. Zhang Yang manteve a mente calma e aproveitou ao máximo todos os seus 3 anos de experiência em jogos, caminhando em meio ao enxame como cobras atravessando um campo. Se alguém testemunhasse o feito de Zhang Yang, seria como se um ninja estivesse se esgueirando para dentro da base inimiga sem ser detectado. Cada passo que dava poderia significar um desastre, e a tensão era tão alta que os outros jogadores talvez já estivessem se encolhendo de medo. Toque, toque, toque. Cada passo que dava era leve como uma pena, e seu suor pingava constantemente no chão, como migalhas de pão quando João e Maria comiam na casa de doces. Embora esse feito não exigisse que ele brandisse uma espada, ainda era pior do que matar algo de verdade. Zhang Yang calculava cada passo tantas vezes que não podia se dar ao luxo de cometer o menor erro que pudesse desencadear a agressividade de qualquer monstro, e como aquele lugar estava cheio deles, se um o notasse, os outros o seguiriam. 50 metros. 80 metros. 100 metros. Ele mal conseguia notar, mas finalmente viu um objeto preto que parecia uma saída. Seu coração pulou de felicidade por um segundo e então traço. Rachadura. Ele cometeu um passo em falso. Gremido. Um guarda-esqueleto rosnou e começou a brandir sua espada, perseguindo Zhang Yang, enquanto outros 10 monstros o seguiam. Puta merda. Lá vem eles. Zhang Yang não teve escolha a não ser lutar. Ele rapidamente usou o menor investida e avançou em direção ao monstro mais próximo para atordoá-lo. Em seguida, desferiu um ataque normal para aumentar um pouco a fúria antes de se virar e correr em direção à saída mais rápido do que o Usain Bolt. A corrida desencadeou uma reação em cadeia, como ondulações causadas por uma pedra tirada em um lago. Todos os monstros no campo estavam de olho em Zhang Yang e começaram a correr em sua direção. A área à sua frente ficava cada vez maior à medida que o monstro se afastava. A velocidade de movimento deles era maior que a de Zhang Yang, e quando estavam prestes a tocá-lo, Zhang Yang pisou no chão e conjurou o menor golpe do trovão, desacelerando os 7 monstros ao redor de sua área de habilidade. Naquele instante, Zhang Yang se distanciou ainda mais deles. No entanto, os monstros que não foram afetados rapidamente passaram pelos que estavam mais lentos e se aproximaram dele, saltando para o céu. Zhang Yang deu uma cambalhota para contra-atacar, ativando rapidamente o menor bloquear. Ding! 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 Uma série de notificações do sistema soou quando Zhang Yang bloqueou os ataques. Zhang Yang pousou e continuou correndo em direção à saída. Esta era uma técnica de kit para classe caçador. Mesmo não sendo um caçador, ainda era extremamente útil aqui. O problema era que ainda havia muitos monstros em seu encalço, e havia alguns ataques que ele não conseguia bloquear. Menos 518. Menos 529. Menos 532. Com apenas 3 ataques, ele já perdeu 1/3 de seu HP. Zhang Yang consumiu rapidamente uma poção de cura de nível 2, em movimento, poção de cura nível 2, consumível. Uso, restaura imediatamente 1000 HP. Tempo de espera, 1 minuto. Usar qualquer grau de poção de cura faria com que todos os graus de poção de cura tivessem o mesmo tempo de recarga. Nível requerido, 30. Enquanto continuava correndo,
Zhang Yang pulou um círculo completo e ativou o menor bloco enquanto se virava para trás para manter seu ritmo. Menor golpe do trovão, menor carga, menor bloqueio. Tudo que Zhang Yang podia fazer fora usado para atrasar os monstros atrás dele. Ele precisava acelerar mais para manter seu HP. Os monstros ao seu redor eram tantos que ele já havia perdido 90% de seu HP em apenas 20 metros à frente. Menor cura do Berserker. Mais 4.750. Zhang Yang se recuperou completamente e rapidamente avançou mais. Mas, com apenas a 30 metros de avanço, ele já estava com 1000 HP novamente. Zhang Yang rapidamente ativou o efeito menor roubo de vida da espada e lançou menor varredura horizontal para causar uma sequência de dano devastador aos monstros atrás dele. Simultaneamente, 3 textos verdes de cura com mais 1400 apareceram e seu HP foi totalmente curado mais uma vez. Menor parede de escudos. Zhang Yang usou outra habilidade com um longo tempo de recarga que reduziu instantaneamente todo o dano recebido em 75% por 10 segundos. Mas, nesse curto período, ele só pôde depender dos efeitos do equipamento para manter sua vida na mesma quantidade. Mais 20 metros à frente. Faltavam apenas a 30 metros para chegar à saída. Menor shield wall expirou. Menos 414. Menos 431. Menos 422. Ponto. Zhang Yang começou a sofrer dano contínuo novamente. Arg. Só mais um pouquinho. Zhang Yang deu tudo de si e gritou enquanto saltava para o céu, desviava dos monstros e rolava para a saída. How. Inúmeros monstros se espremiam na saída. Todos se esforçavam ao máximo para se aproximar enquanto rosnavam furiosamente, mas nenhum deles conseguia dar mais um passo para alcançar Zhang Yang. Ufa! Zhang Yang soltou um longo suspiro de alívio. Ele verificou seu status e sentiu arrepios ao ver que tinha apenas 127 de HP restantes. Se tivesse cometido um erro antes, provavelmente teria morrido ali mesmo. Antes que o efeito agressivo desaparecesse, os monstros lá fora não saíam e Zhang Yang não conseguia sair do modo de batalha para comer alguns petiscos que recuperavam a saúde. Ele só podia ativar a habilidade de bandagem para recuperar a saúde, curativo de algodão, consumível. Uso, cura 1000 PV ao longo de 10 segundos. O efeito será cancelado ao realizar qualquer ação ou receber qualquer dano. Tempo de espera, 1 minuto. Requisito, primeiros socorros avançados. Como ele tinha o título de amigo do médico, o efeito da bandagem foi dobrado. Ele curou mais de 2000 PV com apenas um lançamento. Virou-se para olhar para fora e notou que todos os monstros reunidos ali já haviam se dispersado há muito tempo. Restavam apenas alguns parados ali, olhando para ele. Que pena! Se ao menos os monstros pudessem ficar lá para sempre. Seria um bloqueio gratuito para ele. Quem ousaria passar pela entrada quando havia tantos monstros de elite juntos daquele jeito? Além de Zhang Yang, ninguém mais poderia prosseguir para dentro da torre. Com o último monstro finalmente indo embora, Zhang Yang saiu do modo de batalha e sentou-se para comer alguns lanches para recuperar a saúde. Ei! Tanque novato! Você viu o anúncio do sistema? Vamos lutar pelo arrendamento. Wei Yan chamou Zhang Yang de repente. Zhang Yang sorriu e respondeu, se eu estivesse esperando você chegar, minha plantinha em vaso teria se transformado num pé de feijão altíssimo. Já estou na torre. Que diabos, cara? Por que você não nos contou? Tenho certeza de que você está planejando ficar com todo o tesouro aí dentro. HMPH. Primo. Primo. Pare de contar o dinheiro já. Vamos lá. Bip. O pirralho desligou o comunicador. Zhang Yang sorriu alegremente enquanto levantava sua espada e caminhava em direção ao segundo andar com pés felizes. Os monstros aqui no primeiro andar devem segurar os outros jogadores por um bom tempo. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 113, o segundo andar masque. Pirra. Olha só esses monstros de elite. 44 bandites coçou a cabeça, frustrado. Não conseguiu conter a surpresa e praguejou ao ver a quantidade ridícula de monstros amontoados no final da escada. Floatingup franziu a testa, frustrado. Se entrasse em uma masmorra comum, mesmo que houvesse muito mais monstros de elite por perto, o grupo poderia matá-los com calma, já que ninguém mais estaria competindo. Mas as coisas não eram as mesmas com um chefe de campo. Cada segundo contava.
Eles já haviam conquistado uma enorme vantagem quando chegaram lá, mas se começassem a eliminar todos aqueles monstros ali mesmo, perderiam sua posição vantajosa. Onde está Zanyu? Perguntou a curandeira. Com base nas informações que obtivemos, Zanyu deve estar à nossa frente. Mas, pelo visto, não acho que ele possa estar na torre. Aonde respondeu, o sistema explicou que a taxa de surgimento de monstros aumentou em 1000%. Será que os monstros que ele matou já haviam reaparecido? Impossível. Floatingup balançou a cabeça e explicou. Como os dados oficiais explicaram anteriormente, monstros fora da vila iniciante reapareciam a cada 3 horas. Monstros de elite levariam 5 horas. Mesmo que a taxa de surgimento tivesse sido aumentada para 1000%, levaria pelo menos meia hora para reaparecer completamente todos eles. O sistema fez o anúncio há apenas 20 minutos, mas aqui podemos ver que nenhum dos monstros foi eliminado. Talvez ele estivesse em modo furtivo? Brincou Broqueranus. 44 Bandites balançou a cabeça. Isso não ia funcionar. Os monstros aqui têm menor visão verdadeira. Eu vi o ícone de menor visão verdadeira na cabeça do monstro quando entrei furtivamente mais cedo. Monstros com menor visão verdadeira nasceram naturalmente para combater usuários de furtividade, ladrões em geral. Assassinos fantasmas, em especial, detestavam esse tipo de monstro. Será que ele ainda não chegou? Murmurou Floatingup sozinho. Quem se importa com ele? Vamos em frente e matar os monstros. Se aquele cara não chegou, que assim seja. Se vier, nós o mataremos. Fim da história, disseram 44 bandidos com forte intenção de matar. Ele foi morto 3 vezes consecutivas por Zhang Yang. Mesmo dizendo que era tudo por negócios e nada pessoal, ele não podia dizer isso de bom grado, pois estava sendo enganado por todos os outros mercenários. Floatingup ficou em silêncio por um tempo antes de falar. Que assim seja. Vamos lá. Siga o caminho lateral. Temos que atrair o mínimo de monstros possível. Ponto. O caminho que ligava o primeiro ao segundo andar era uma escada longa e sinuosa. Zhang Yang deu pelo menos 7 a 8 voltas antes de chegar ao fundo. Da mesma forma, o segundo andar era outro campo enorme, repleto dos mesmos guardas-esqueletos. No entanto, o número de monstros caiu drasticamente. Ele estimou que havia apenas menos de 10% dos monstros do primeiro andar. Ficou mais fácil. Não fazia sentido. Em vez de ficar feliz, Zhang Yang franziu a testa, preocupado. Dizia-se que a paz era apenas a calmaria antes da tempestade. Os desenvolvedores do jogo não poderiam ter sido tão generosos a ponto de diminuir a dificuldade quando tinham acabado de colocar tantos monstros no primeiro andar. Zhang Yang observou atentamente novamente antes de prosseguir e notou algo diferente. Os ladrilhos no chão eram feitos de pedras pretas e brancas, como um tabuleiro de xadrez, para ser mais preciso, mas havia um pouco mais de peças pretas do que brancas. Os monstros estavam reunidos apenas nas peças pretas. Zhang Yang tentou caminhar em direção à borda da plataforma e pisou em um dos ladrilhos pretos. Nada aconteceu. Ele se virou e se moveu um pouco e pisou com um pé no ladrilho branco. Fuji. Menos 1600. Uma coluna de fogo irrompeu dos ladrilhos brancos e feriu Zhang Yang. HMPH. Como esperado. Não é de se espantar que existam monstros menores, tem armadilhas por todo lado aqui. Um passo em falso e eu vou ser frito, com certeza. Zhang Yang continuou a observar. Não muito longe de onde estava, um novo guarda-esqueleto surgiu em cima de um ladrilho branco. A armadilha foi acionada e causou 2000 de dano ao monstro. O monstro então se afastou do ladrilho e ficou em um ladrilho preto. O sistema de IA do monstro de elite era apenas uma programação simples. O monstro devia estar programado para patrulhar a área. Era por isso que, mesmo com uma armadilha, ele ainda passava por cima dela sem pensar 2 vezes. Menos 2000. Menos 2000. Ponto. Enquanto caminhava continuamente sobre os ladrilhos brancos, sofria dano a cada vez. 50.000 HP pareciam suficientes, mas, por mais forte que fosse, ainda morria por sofrer dano excessivo constantemente. Depois de cerca de 1 minuto, o monstro foi derrotado. Zhang Yang se virou e viu muitos monstros surgindo e morrendo da mesma maneira. Não era de se admirar que o número de monstros por ali fosse tão grande. As armadilhas dispostas ali eram capazes de causar dano até mesmo aos seus próprios soldados. Que fogo amigo realista!
Os monstros restantes estavam apenas vagando pela grande área de ladrilhos pretos. Agora que Zhang Yang entendia o conceito daquele andar, elaborou um plano e seguiu em frente com coragem. Pisou em um ladrilho preto e seguiu o caminho sem pisar em nenhuma armadilha. Ainda havia momentos em que precisava pular como se estivesse em uma competição de ginástica, atraindo, sem querer, a atenção dos monstros ao redor. Howl! Não demorou muito para que um dos guardas esqueletos o notasse e o atacasse. Zhang Yang examinou a área rapidamente, elaborando um plano de batalha e recuou 7 passos. O monstro se aproximou dele com sua espada balançando no ar. Menor bloco. Menos 224. Menor bloqueio reflete dano. Menos 2000. A armadilha que o monstro acabara de ativar fazia parte do plano de Zhang Yang. Ele queria que o monstro pisasse nela para receber o dano da armadilha. 2 segundos depois, a coluna de fogo irrompeu novamente, causando mais 2000 de dano. Droga, eu amo esse lugar. Zhang Yang estava radiante. Ele estava feliz ativando o menor bloquear e, como a habilidade tinha apenas 1 segundo de recarga, não precisava reservá-la. Menor bloco. Menor bloco. Menor bloco. A taxa de ataque do monstro parecia ser de um golpe a cada 2 segundos, e ele não possuía nenhuma habilidade especial a qual Zhang Yang precisasse prestar atenção especial. Ele podia basicamente largar a arma e usar apenas o escudo para arrasá-los, sem mencionar as armadilhas espalhadas pelo campo para ajudá-lo. Com os ataques poderosos de Zhang Yang, o monstro foi derrotado em menos de 30 segundos, o que lhe garantiu uma quantidade generosa de pontos de experiência. Foi graças à habilidade OP menor bloqueio que Zhang Yang conseguiu ficar tão relaxado. 1 segundo de recarga. Sem problemas, cara. Com o longo intervalo de ataque dos monstros, eles não conseguiram quebrar sua defesa, muito menos tentar deixar uma marca nele. Não é de se espantar que a habilidade menor bloquear tenha sido enfraquecida. Essa habilidade é tão poderosa que qualquer guardião consegue ficar tão relaxado mesmo em uma situação intensa. Incrível! Um único monstro lhe concedeu 50.000 pontos de experiência, e ele levou apenas a 30 segundos para derrotar um. Que velocidade de moagem incrível! Zhang Yang não conseguiu conter um grito de êxtase. Zhang Yang saqueou o cadáver e continuou. Um por um, ele matou os monstros com muita facilidade. Como já havia se acostumado com a mecânica do campo, pegou a armadilha e usou a seu favor. Foi como um passeio no parque. Ele chegou à entrada do andar seguinte num piscar de olhos. O primeiro andar era tudo sobre o número de jogadores. Se não houvesse mão de obra suficiente, era morte instantânea. O segundo andar exigia que o grupo limitasse o número de jogadores. Se trouxessem toda a frota, este lugar queimaria todos eles com um estilo crocante. Que campo de batalha interessante! Como seria para o terceiro andar? Zhang Yang falou consigo mesmo. Ele nunca tinha encontrado um lugar como este em sua vida anterior. O mapa inteiro do jogo era simplesmente grande demais. Apenas campos de treinamento de nível 30 teriam ultrapassado cerca de 11 mapas. Anteriormente, quando ele entrava no jogo, a maioria dos jogadores já havia saído dos mapas de nível baixo. Quase todos os campos de treinamento de nível baixo estavam ocupados por um pequeno número de jogadores. Como havia mais monstros do que jogadores por perto, apenas um mapa era suficiente para treinar do nível 30 ao 40. No entanto, após atingir o nível 50 e acima, as coisas ficaram um pouco mais lentas. Como as 8 principais cidades do servidor chinês não tinham seus próprios campos de treinamento para jogadores acima do nível 50, jogadores acima disso tinham que compartilhar o campo de treinamento, e as coisas ficaram um pouco turbulentas depois disso, especialmente após o nível 100. O mundo inteiro, todos os 8 servidores, incluindo a China, tinha jogadores de 64 principais cidades se reunindo para lutar em seus respectivos mapas de nível, e a situação piorou. Havia até lutas e pequenas escaramuças acontecendo todos os dias. Zhang Yang desceu as escadas e chegou ao terceiro andar. Havia outro campo enorme novamente, mas desta vez os monstros eram do tipo ataque mágico. Em vez de empunhar espadas, os mesmos monstros esqueléticos usavam túnicas, e o número de monstros ao redor também havia diminuído mais uma vez. Havia pelo menos 10 metros de distância entre cada monstro. Feiticeiro das Trevas da Torre, Elite. Nível, 36. HP, 30.000. Eles tinham o mesmo nível em nível de Elite,
Mas esses monstros tinham 20.000 de HP a menos que os monstros do andar anterior. Monstros baseados em magia eram naturalmente construídos com baixa defesa. No entanto, Zhang Yang não podia baixar a guarda contra eles, já que os guardiões eram fortes apenas contra tipos de ataque físico. Menor bloqueio não seria tão eficaz contra eles. Bom, já que a ponte estava lá, ele tinha que atravessá-la. Hora de mais uma matança. Zhang Yang ergueu a espada e avançou. Sem demora, um dos monstros o notou e ergueu seu cajado para lançar um feitiço. Isto é, menor flecha sombria. Zhang Yang ficou feliz por um momento. Então, rapidamente, pegou uma poção anti-sombra para iniciantes, e correu para o alcance efetivo para lançar menor investida e atordoar o monstro. O feitiço do monstro foi cancelado antes que pudesse terminar. Menos 742. Ataque normal. Menos 3022. Golpe crítico. Menor varredura horizontal. O feiticeiro se recuperou rapidamente do atordoamento. Zhang Yang não conseguia dizer que expressão ele tinha, já que seu rosto era feito inteiramente de um crânio humano. No entanto, ele sabia que o monstro havia começado a recitar outro feitiço quando a mandíbula ossuda começou a estalar. A barra de progresso da menor flecha sombria continuou enquanto ele recitava. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Banco. Uma menor flecha sombria voou pelo campo e causou 700 de dano em Zhang Yang. A fúria de Zhang Yang subiu para 62 pontos. Ele começou com menor defesa de aleijar para reduzir sua defesa a zero com sua habilidade passiva, menor olho de águia. Menor golpe destrutivo. Menor golpe de força. Menor golpe horizontal. Zhang Yang priorizou lançar menor esmagamento destrutivo e menor varredura horizontal antes que o efeito de redução de defesa acabasse antes de lançar menor golpe da força para esgotar sua fúria. Em 20 segundos de batalha, Zhang Yang havia recebido 6 menor flechas sombrias e teve seu HP reduzido para 550. Ele rapidamente consumiu uma poção de cura e recuperou 1000 HP. Ele recebeu mais 6 menor flechas sombrias em apenas 6 segundos. Naquela altura, Zhang Yang tinha apenas 150 HP restantes, enquanto o feiticeiro tinha mais de 10.000 HP restantes. Droga, tenho que confiar nas minhas outras habilidades para lutar. Zhang Yang suspirou e ativou menor cura do Berserker, recuperando totalmente seu HP. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 114, Clear Lotus, o sussurrador de gelo. Se os monstros tivessem pensamento consciente, eles estariam chorando de frustração e negação como maus perdedores agora. Que tipo de guardião babaca e trapaceiro era esse? Como ele consegue se curar completamente daquele jeito? O pior de tudo era que ele conseguia se curar muito mais rápido do que qualquer sacerdote ou cavaleiro assustado do seu nível. Qual era o sentido de atacá-lo? Ele se curaria sozinho e eles começariam do zero de novo. Pelo menos desistimos e tomamos chá. O feiticeiro esqueleto da torre, no entanto, não era senciente nem autoconsciente de forma alguma, e entoava cânticos sem parar, com o maxilar ossudo batendo, para lançar menor flecha sombria após menor flecha sombria. Nada o impediria de matar Zhang Yang. No entanto, com uma barra de vida cheia, Zhang Yang conseguia reduzir 2/3 do HP do monstro antes de ativar qualquer uma de suas habilidades de regeneração de HP, como se sua cura estivesse turbinada. Quem teria dias difíceis seriam os monstros que enfrentariam Zhang Yang. Ele levou cerca de 10 segundos para matar o monstro. Ufa! Tipos feiticeiros são definitivamente problemáticos. Zhang Yang suspirou enquanto diminuía o ritmo para comer alguns lanchinhos que recuperavam a saúde. Oi! Tanque novato! Onde você está? Você está aí dentro? Wei Yan chamou Zhang Yang pelo mensageiro de voz. Estou no terceiro andar agora. Vocês já chegaram. Respondeu Zhang Yang enquanto caminhava até o cadáver, pegando alguns tecidos de algodão e moedas. Havia até um equipamento de cobre verde nível 30. Não valia muito, mas podia ser vendido por pelo menos 10 a 20 moedas de ouro. Nem sonhe com isso. Tem tantos jogadores aqui fora que a fila vai do Vale da Névoa até Tulonton. Alguns até começaram a brigar porque não tem mais opções. Uau! Falando no diabo. Uau! Chute a bunda dele. Aí, como eu ia dizendo, não tem jeito para nós. Definitivamente não vamos entrar. O que fazemos agora? É melhor fazer outra coisa. Você pode esperar a multidão se dispersar e entrar sorrateiramente,
Ou simplesmente desistir. Se não encontrar nenhuma maneira de entrar, então volte. Contra tais números, eles jamais conseguiriam entrar na torre. Eles teriam mais chances de encontrar um chefe de alto nível que conjurasse menor silêncio em todos os jogadores presentes. Suspiro. Que decepção. Wei Yan desligou a ligação abruptamente. Que pirralho mal educado. Zhang Yang riu enquanto descia os andares. Ao encontrar o segundo feiticeiro, ele ativou o menor roubo de vida da espada para combatê-lo. Lidou rapidamente com ele e sentou-se, esperando o tempo de recarga do menor cura do Berserker terminar antes de prosseguir. Uma a uma, ele continuou a repetir o mesmo ciclo de habilidades para abrir caminho pelo chão. O progresso foi lento, chegando ao fim do andar somente depois de meia hora. Àquela altura, o primeiro feiticeiro que ele matou já havia renascido. Finalmente. O quarto andar. Tenho certeza de que todos os outros ainda estão com dificuldades no primeiro andar. Zhang Yang sorriu maliciosamente e continuou. Hein? Que diabos? Que diferença enorme. O quarto andar não era um campo enorme como todos os outros, era um labirinto enorme. Do alto da escada, Zhang Yang conseguia ver o labirinto e todas as suas complexidades, mas não conseguia ver o fim. Ele nem conseguia distinguir o caminho certo. Que antiquado. Isso é só um método antigo usado nos velhos tempos do RPG para desperdiçar o tempo do jogador. Suspiro. Zhang Yang arrastou os pés para dentro do labirinto. Ele chegou a um cruzamento de 3 vias depois de caminhar apenas 8 metros. Só preciso continuar seguindo a parede da direita, então é melhor andar mais um pouco, murmurou Zhang Yang. Esse método era lento, mas infalível. Se você estivesse sem direção, bastava caminhar pelas paredes à sua direita ou esquerda para encontrar a saída. Silêncio. Houve uma perturbação repentina no ar enquanto Zhang Yang caminhava. Ele percebeu imediatamente e usou o menor carregar na direção geral da perturbação. -691. Um texto de dano apareceu e uma figura sombria surgiu. Segurava um par de espadas curtas e avançou em direção a Zhang Yang para atacar. Zhang Yang ativou o menor bloco e menor shell baixo para revelar sua verdadeira forma. Era um assassino espectral. Seu corpo esquelético estava coberto por um grosso tecido cinza. Seu rosto também estava completamente coberto pelo mesmo material, mas suas órbitas oculares estavam iluminadas por chamas escuras. Assassino de tumba, Elite. Nível, 36. HP, 50.000. Apenas um dos ataques foi bloqueado. A outra espada cortava o ar enquanto se aproximava rapidamente de Zhang Yang. Um monstro de empunhadura dupla. Seu intervalo de ataque era extremamente curto. Zhang Yang rapidamente ativou outro menor bloqueio e caiu para se esquivar de outro ataque que não conseguiu bloquear. Este assassino atacou com força e rapidez, e o fez com muita frequência. Quando não podia ficar pior, revelou sua habilidade. Zhang Yang viu um flash de luz negra aparecer em seu corpo e um ícone de Dot aparecer em sua cabeça. Veneno fatal. Recebe 500 de dano natural ao longo de 15 segundos. Pode ser acumulado 5 vezes. Droga. De todas as coisas, ele foi envenenado. Droga, Dot. Zhang Yang atacou rapidamente para acabar com o monstro o mais rápido possível. Conseguia esquivar e bloquear quase todos os ataques físicos, mas não conseguia se defender da habilidade Dot. -1516. -3072. -711. Zhang Yang encadeou ataque após ataque ao monstro, dando tudo de si e finalmente matado o assassino cerca de 1 minuto depois. Zhang Yang sentou-se e recuperou seu HP com lanchas que recuperavam a saúde. Felizmente, o monstro não era tão forte quanto um jogador. Sua taxa de sucesso em Dot era baixa. Zhang Yang recebeu apenas 2 camadas de veneno antes de matar o monstro. Ele tinha apenas 300 HP restantes, mas não havia ativado nenhuma de suas habilidades de emergência com longos tempos de recarga. Após recuperar a saúde completamente, Zhang Yang se levantou e foi até lá para pegar o que havia ganhado. Primeiros socorros, bandagem e antídoto nível 1, livro de habilidades. Uso, ensina como fazer uma bandagem antídoto nível 1. Exigir, primeiros socorros avançados. Os olhos de Zhang Yang brilharam de alegria. Era como se o Anguardo lhe desse um carregador de celular quando a bateria do aparelho estava acabando. Era exatamente o que ele precisava, e o jogo decidiu ajudá-lo. Ele rapidamente pegou o livro de habilidades e o aprendeu.
Bandagem antídoto nível 1. Remove um efeito de veneno de nível 60 ou inferior. Exigir. Primeiros socorros avançados. Tempo de espera, 15 segundos. Os itens necessários para fazer a bandagem eram apenas um pouco mais caros que a bandagem de algodão. Só foi preciso um pano de algodão adicional, totalizando 2. Zhang Yang riu baixinho. Ele imediatamente criou 10 pilhas de bandagem antídoto nível 1 para uso posterior. Ele agora era um especialista em primeiros socorros. Conseguia fazer 6 itens de uma só vez. Levava apenas a 30 a 40 segundos para fazer essa quantidade. Ao longo do caminho, Zhang Yang encontrou muitos outros assassinos espectrais. Nenhum deles conseguiu se aproximar furtivamente de Zhang Yang, não quando ele tinha tanta experiência em lutar contra assassinos de verdade. Sem medo de ser envenenado, Zhang Yang conseguiu facilmente conter os ataques dos ladrões e matá-los sem um arranhão. Em momentos como este, um livro de habilidade, um item ou um equipamento com efeito especial, qualquer um deles, poderia realmente mudar o rumo da batalha para alguns. Antes de Zhang Yang ter a bandagem antídoto nível 1, ele só conseguia enfrentar um assassino por vez, mas agora, ele podia enfrentar vários deles ao mesmo tempo. Este labirinto era tão complexo que deixou de ser cansativo e se tornou completamente irritante. Somado à quantidade infinita de assassinos se esgueirando por ali, Zhang Yang só conseguiu escapar depois de 2 horas vagando por dentro. Gah! Que irritante! Zhang Yang suspirou profundamente. Ele olhou para cima e viu uma porta hermeticamente fechada a menos de 10 metros à frente, que levava ao 5º andar. Quando estava prestes a mover a perna direita para frente, sentiu uma sensação repentina. Era uma intenção assassina. Silêncio. Zhang Yang golpeou o ar em seu lado esquerdo, e um respingo de sangue apareceu no ar. Menos 661. O corpo esguio de uma mulher surgiu do nada enquanto Zhang Yang a forçava a sair do seu esconderijo. Era uma elfa super sexy, com orelhas pontudas, olhos brilhantes e uma pele tão clara que ninguém na Terra poderia competir. Um espectro. E de alto nível, por sinal. Somente um espectro de alto nível poderia manter a aparência de sua vida anterior à morte. Baseado apenas em sua aparência, você jamais conseguiria diferenciar um espectro de alto nível de um ser vivo normal. Clear Lotus, Tício Esperer, cinza prata. Nível, 36. HP, 400.000. Nota: ela era patrulheira do vento do exército dos lobos flamejantes. Ela foi convertida em espectro pelo feiticeiro maligno Terpotia. Droga! Não é de se espantar que todos os monstros aqui sejam espectros. Parecia que aqueles de alto escalão estavam presos aqui embaixo. Se o chefe do 4º andar for o Lotus Claro, pode significar que até 10 chefes estavam entre ele e o último andar. Um chefe de campo era bem raro, diferente do chefe de masmorra, onde um jogador normal podia lutar sozinho. Esse era um dos motivos pelos quais a maioria dos chefes de campo tinha itens melhores do que os de masmorra. Itens valiosos como livros de habilidades, receitas, mascotes montarias eram todos itens de chefes de campo. 10 chefes de campo cinza prata para ele matar sozinho. Que coisa de desenterrar uma plataforma de petróleo. Zhang Yang relembrou a época em que matou o Shurian da Caverna dos Ossos. Quantos itens incríveis ele teve que dar para a equipe. A questão agora era se ele conseguiria ou não ir até o último andar. Se o oponente fosse um monstro do tipo ataque físico, ele conseguiria forçar a passagem com bastante facilidade. Mas se enfrentasse um monstro do tipo ataque mágico, seu menor bloqueio seria inútil. Isso ainda não seria um grande problema se aquele chefe em particular tivesse 30.000 ou 50.000 PV, mas se o chefe tivesse mais de 1 milhão de PV, por onde ele começaria? Esta é uma área restrita. Todos os intrusos devem morrer. Clear Lotus emitiu uma voz cristalina. Ela agarrou as adagas e cortou a garganta de Zhang Yang. Menor bloco. Menos 199. Menor bloqueio reflete dano. Menos 447. Menor golpe de escudo. Olho por olho. Após um ataque normal, Zhang Yang lançou menor varredura horizontal e infligiu um ataque crítico. Menos 2472. A chefe rosnou de raiva e balançou as adagas em suas mãos ainda mais rápido do que nunca. Menor bloco. Menor bloco. Menor bloco. Mais 100. O efeito do equipamento definido ainda seria ativado com um menor bloqueio bem-sucedido.
Não importa que tipo de chefe fosse, seria definitivamente frustrante lutar contra alguém que pudesse ativar menor bloquear a cada segundo. Em um instante, um contorno preto apareceu ao redor das adagas do chefe e a cabeça de Zhang Yang foi adornada com um ícone Dot acima dela. Jing. Você recebeu decadência do espectro, uma aplicação. Recebeu 800 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. Jing. Você recebeu decadência do espectro, 2 acúmulos. Recebeu 1600 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. Como esperado de uma chefe, ela conseguia infligir 2 camadas de habilidade Dot de uma só vez. Zhang Yang consumiu rapidamente uma bandagem antídoto nível 1, para eliminar um efeito de veneno. O segundo efeito de veneno só pôde ser eliminado após 10 segundos. Menos 640. Menos 640. Menos 640. Em apenas 10 segundos, Zhang Yang recebeu um total de 1920 pontos de dano de veneno. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 115. Uma mudança de coração. Quase todos os ataques normais do chefe foram desviados por menor bloqueio. Com aquela velocidade e frequência de ataque tão rápidas, Zhang Yang não podia desperdiçar nenhum menor bloqueio. Ao mesmo tempo, o equipamento menor Brave restaurava constantemente sua vida. Lentamente, porém constantemente, vários textos verdes de mais 100 surgiram sobre sua cabeça. O efeito Dot causou 1920 de dano a Zhang Yang em 10 segundos, mas, ao mesmo tempo, o efeito do conjunto menor Brave curou Zhang Yang em mais de 500 de vida. Após remover a segunda habilidade Dot, ele curou mais 500 de vida novamente. Jing. Você foi afetado pela decadência do espectro, um acúmulo. Receba 800 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. Jing. Você foi afetado pela decadência do espectro, 2 acúmulos. Receba 1600 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. 20 segundos depois, o chefe aplicou outro Dot Poison. Zhang Yang removeu imediatamente a primeira camada e a segunda após 10 segundos. O chefe não era como um jogador que pudesse pensar e agir de forma imprevisível. Seus ataques eram todos fixos, com um ciclo rotacional. Por exemplo, algumas habilidades seriam ativadas após um período fixo, outras seriam ativadas após atingir um certo nível de vida, outras ao perder uma certa quantidade de vida dentro de um determinado período de tempo, e muitas outras condições fixas. Após ser envenenado 2 vezes pelo chefe, Zhang Yang descobriu que o chefe conjurava a habilidade Dot uma vez a cada 20 segundos, aproximadamente. Se Zhang Yang não possuísse nenhum antídoto de veneno nível 1, ele teria acumulado mais de 5 camadas de decaimento espectral em apenas 40 segundos. Mesmo com a habilidade passiva de redução de dano de 20%, ele ainda receberia pelo menos 3.200 de dano a cada tique. Menor parede de escudo, menor cura do berserker e o efeito menor roubo de vida da espada só teriam prolongado sua luta por mais 10 ou 20 segundos. Que sorte! Não. Será que os desenvolvedores projetaram propositalmente os monstros no andar superior para conter a receita do curativo? Se não tivessem feito isso, mesmo um tanque com um curandeiro não conseguiria resistir por muito tempo contra esse chefe. Zhang Yang era o único excêntrico no jogo que havia maximizado seu nível de habilidade menor bloqueio. A bandagem antídoto nível 1 exigia que o jogador tivesse a maestria da habilidade Primeiros Socorros elevada ao nível avançado para poder usá-la. Estima-se que a maioria dos jogadores ao redor esteja apenas no nível amador atualmente. Também poderia haver jogadores que não estivessem dispostos a investir em aumentar seu nível de maestria e pudessem estar no nível mais baixo, Primeiros Socorros Iniciante. Mesmo que conseguissem colocar as mãos na receita, não poderiam fazer nada além de encará-la em agonia. Com isso em mente, Zhang Yang pode ser a única pessoa no jogo com a habilidade de lutar contra o chefe sozinha. Zhang Yang começou a calcular. Se conseguisse anular todos os ataques físicos do chefe e receber apenas o dano de veneno, perderia, em média, 1920 PV a cada 20 segundos. Com a ajuda do efeito de cura do equipamento, ele recuperaria pelo menos 1000 PV. Isso reduziu a perda para 46 PV a cada segundo. Ele tinha o efeito menor cura do Berserker, o efeito menor roubo de vida da espada e também o consumo ocasional de poções de cura, o que o faria durar muito, muito tempo em batalha.
Havia esperança. Zhang Yang recuperou a consciência antes de aplicar 5 camadas de menor defesa aleijada e começou seu ataque. Com o tempo de recarga de menor bloqueio reduzido para 1 segundo, a eficiência de menor golpe de escudo aumentou significativamente, contribuindo para o dano total ao longo do tempo. Com 5 acúmulos de menor defesa aleijada e menor olho de águia, o reflexo de dano de menor bloqueio poderia exceder 250 de dano e menor golpe de escudo poderia causar pelo menos 530 de dano. Isso significava que, ativando apenas menor bloco e menor shield bash, pelo menos 800 de dano eram causados por segundo. Essa foi definitivamente uma grande melhoria, já que um tempo de recarga de 2 segundos de menor bloqueio só poderia causar 400 de dano. Um tempo de recarga de 3 segundos poderia causar 266 de dano, enquanto um tempo de recarga de 4 segundos causaria apenas 200 de dano. Claro que isso só poderia ser aplicado a chefes com alta velocidade de ataque. Se o chefe atacasse a cada 2 segundos ou mesmo uma vez a cada 3 segundos, o dano combinado de menor bloqueio e menor golpe de escudo seria reduzido drasticamente. Observando como ele havia conseguido executá-lo com perfeição, Zhang Yang não pôde deixar de se sentir um pouco orgulhoso de seu feito. Suspirou novamente ao saber que este menor bloqueio divino seria enfraquecido no futuro. Se permanecesse inalterado, os guardiões definitivamente obteriam as maiores estatísticas de dano contra todos os chefes de ataque rápido. Após 1 minuto de batalha, o HP de Zhang Yang caiu para 1990 HP, enquanto o chefe ainda tinha cerca de 320.000 HP. Ele imediatamente consumiu uma poção de cura e restaurou sua saúde para 2.990 HP. Mais 1 minuto se passou e Zhang Yang ficou com apenas 230 HP, enquanto o HP do chefe caiu para 250.000 HP. Isso foi 100.000 HP de dano em mais de 1 minuto. Assim que o tempo de recarga da poção de saúde terminou, Zhang Yang rapidamente consumiu uma garrafa e aumentou seu HP para 1.230. No entanto, essa pequena recuperação de HP durou apenas cerca de 20 segundos. Seu HP continuou caindo como uma montanha-russa ladeira abaixo. Menor cura do Berserker. Nossa! O HP dele foi restaurado à saúde completa. 40 segundos depois, o tempo de recarga da poção de saúde havia terminado e Zhang Yang pegou outro frasco, e seu HP voltou a 3.910. O chefe ainda tinha cerca de 180.000 HP restantes. Ah! Que sensação incrível! Fazia séculos que Zhang Yang não lutava contra um chefe sozinho. Menor bloqueio e o efeito do conjunto de equipamentos menor brave eram muito poderosos. Ele podia literalmente depender apenas de menor bloqueio para matar o chefe cinza prata. Após mais 1 minuto, Zhang Yang consumiu o 4º frasco de poção de cura e restaurou sua vida para 2.250 PV. O chefe ficou com apenas 100.000 PV. 40 segundos depois, Zhang Yang ativou o efeito menor roubo de vida da espada. Corte. 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 Ele cortou o chefe 3 vezes e roubou mais de 3.000 de HP dele. Ele havia curado seu HP de volta ao máximo. 20 segundos depois, o tempo de recarga da poção de vida dele havia acabado. Ao mesmo tempo, sua menor cura do Berserker estava pronta para ser usada. Zhang Yang permaneceu na frente do chefe como uma barata irritante, recebendo todos os golpes sem nem mesmo se mexer. Com isso, a derrota do primeiro chefe seria iminente. Nem era um desafio. Zhang Yang não pôde deixar de sentir um pouco de compaixão. Um pensamento lhe ocorreu. Se outro grupo tentasse lutar contra esse chefe, o efeito menor decaimento espectral facilmente se acumularia em até 5 camadas, o que acabaria atingindo um valor de dano altíssimo e poderia facilmente matar 90% de qualquer tanque por perto. Nesse caso, não se tratava da fraqueza dos outros tanques, mas sim da excelente exploração dos bugs do jogo por Zhang Yang. O chefe gemeu em desespero enquanto se transformava em um pilar de luz e caía derrotado, derrubando seu saque de batalha por todo o chão. Au, sim. Zhang Yang bateu palmas. Ele estava extremamente animado. Ter a habilidade de derrotar um chefe sozinho era a ambição de todos os jogadores, incluindo Zhang Yang. Mas desde que derrotar o Rei Pantera Negra na Vila Iniciante, ele estava tão preocupado em saquear masmorras, formar um grupo, gerenciar uma guilda e fazer poções como se não houvesse amanhã, que se deixou levar pela ideia de ganhar dinheiro. Desde que renascera, ele sempre carregara uma bagagem emocional.
Para evitar que o sofrimento se repetisse, aumentou a carga em sua mochila. O jogo deveria ser uma ferramenta de entretenimento, mas Zhang Yang não via dessa forma. Para ele, o jogo era uma ferramenta para fazer fortuna. Naquele momento, porém, Zhang Yang finalmente experimentou o verdadeiro propósito do jogo. Ele havia experimentado a diversão de matar um chefe. Finalmente sentiu a adrenalina da batalha. A sensação de vitória. Dinheiro era importante, mas se divertir no jogo também. No entanto, ele jamais poderia perdoar o homem que o havia causado desespero no passado. Liu Wei e sua guilda Me deveriam pagar o preço. Mas um homem não deve viver apenas com vingança no coração. Se um coração permanecesse destruído por veneno e distorcido por intenções nefastas, ele não poderia ser o seu verdadeiro eu. Com uma epifania repentina, Zhang Yang sentiu que o futuro não era um fardo tão pesado quanto ele imaginava. O peso sobre seus ombros agora era mais leve do que antes. Ele sorriu. Pela primeira vez depois de muito tempo, sorriu, tanto física quanto mentalmente. Hora dos sacas. Sacas. Zhang Yang riu enquanto tentava imitar o Wei Yan gritando toda vez que terminava uma luta contra um chefe. Lâmina do abismo, cinza prata, adaga. Ataque de arma, 125 a 187. Intervalo de ataque, 1,3 segundos. DPS, 120. Menor soquete de nível 1 maior. Menor soquete de nível 1 maior. Refeito de equipar. Após um ataque bem-sucedido em um alvo, haverá uma chance de infligir menor decadência da escuridão. O alvo terá 5% de aumento em todo o dano natural. Dura 10 segundos. Nível exigido, 30. Veneno era um dano natural. Uma adaga era destinada a ladrões, especialmente o assassino fantasma. Esta arma era de longe a melhor do jogo. Zhang Yang enviou uma mensagem privada para Sun Xiu contendo a descrição da arma. Ele então ligou para ela pelo mensageiro de voz. Você precisa disso? Ele perguntou, despreocupado. Sim, ela respondeu friamente. Você realmente precisa disso? Ele disse um pouco mais alto. Sim, eu preciso. Seu tom de voz se elevou gradualmente. Tem certeza? Zhang Yang brincou com ela um pouco mais. Sim, eu preciso. Ela finalmente gritou. Não sinto o espírito aí. Deixe-me começar de novo. Você precisa disso. Que diabos você está fazendo? Sun Xiu finalmente se irritou. Ele está brincando com um cachorro. Eu só estava brincando com você. Você precisa falar mais alto. Não fique sempre sozinho assim. Se dê um pouco mais com a gente. Zhang Yang riu. Depois de conseguir organizar seus pensamentos, ele estava um pouco mais relaxado. Há algo diferente em você. Uma mulher sempre era perspicaz com essas mudanças sutis, especialmente se tratando da Rainha do Gelo, Sun Xiu. Isso é uma coisa boa? Ou uma coisa ruim? Perguntou Zhang Yang. Quem se importa com isso? Vou subir de nível agora. Me deixe em paz. Bip. Sun Xiu desligou. Zhang Yang continuou rindo da reação de Sun Xiu e continuou a investigar mais a fundo os itens roubados. Colar da força, cinza prata, colar. Vitalidade, mais 15. Força, mais 15. Refeito de equipamento. Todos os seus ataques terão 5% de chance de ativar um bônus que concede mais 50 de força. O efeito não pode ser acumulado. Dura 10 segundos. Nível exigido, 30. Nada mal. Estava quase na hora de trocar o colar que usava desde a cripta de Bangar. Depois de trocar o novo colar, o HP de Zhang Yang aumentou um pouco, chegando a 4.870 HP. Estava quase quebrando o recorde de 5.000. Vontade de defesa, verde cobre, escudo. Defesa, mais 120. Vitalidade, mais 60. Nível exigido, 30. Mesmo sendo apenas um escudo de nível verde cobre, ele ainda podia ser vendido por um bom preço, já que escudos no mercado eram escassos. O melhor escudo até então era Escudo Elemental Unido, o escudo que Zhang Yang obteve no modo Hardcore do Covil de Marzeruai. Não havia muitas equipes por aí capazes de conquistar o Covil do Marzeruai Hardcore. Além disso, mesmo que conseguissem derrotar Marzeruai, ainda havia preocupação com a taxa de saque. Além disso, a masmorra de 20 jogadores só estaria disponível 3 dias após o primeiro ataque.
Até então, o número de jogadores no Castelo de Jade Branca que teriam este escudo não passava de 10. O escudo que estava um nível abaixo do escudo elemental unido era o escudo redondo terrestre, e sua receita só podia ser encontrada no chefe oculto do modo hardcore da cripta Bangar. Até então, jogadores em torno do nível 30 haviam retornado para farmar a masmorra de nível 10. Como podiam facilmente derrotar a masmorra com sua vantagem de nível, a receita havia sido encontrada por muitos jogadores e o escudo estava obsoleto entre os melhores jogadores. Quase todos os ninguém que se autodenominavam tanques por aí tinham o mesmo escudo redondo terrestre, pendurado nas costas. Esta vontade de defesa não era tão forte quanto escudo elemental unido, mas era muito mais forte que o escudo redondo de terra. Zhang Yang continuou rindo baixinho enquanto guardava o escudo em seu inventário. Zhang Yang estendeu a mão para pegar mais itens. Não havia outros equipamentos cinza-prata, mas havia pelo menos mais 4 equipamentos verde-cobre para ele. No entanto, eram todos capacetes, luvas, botas e equipamentos do tipo armadura. Como já havia um conjunto de equipamentos disponível, esses equipamentos só podiam ser vendidos por um preço baixo. Foi só isso? Zhang Yang estendeu a mão novamente para se certificar. Esta era a primeira morte do chefe, a taxa de drop devia ser alta. Tinha que ter mais coisas boas. Servo, assassino espectral, nível prata. Uso, invoca um assassino espectral como seu servo em batalha. Dura 5 minutos. Você só pode invocar um servo por vez. Invocar qualquer servo fará com que todos os servos entrem em recarga. Tempo de espera, 30 minutos. Nível exigido, 30. Vincula na obtenção. Um servo. Os olhos de Zhang Yang brilharam de alegria. Até então, caçadores eram a única classe no jogo que podia invocar feras como lacaios em batalha. No futuro, durante a atualização do patch de herança, conjuradores e sacerdotes poderiam ter a herança de invocação. Eles poderiam fazer um pacto com um demônio para obter um animal de estimação demoníaco. A única maneira de as outras classes terem uma invocação seria com os servos. Até onde Zhang Yang sabia, havia 3 níveis de servos, nível cobre, nível prata e nível ouro. Zhang Yang não sabia se havia outros servos invocáveis de nível superior disponíveis no jogo, já que o jogador de nível mais alto em sua vida anterior tinha apenas o nível 204. Era uma distância considerável desde o nível máximo de 300. A maior fraqueza de um servo em comparação com o mascote invocado de um caçador era a duração. Ao contrário do mascote do caçador, os servos não podiam durar para sempre no campo. Além disso, o mascote de um caçador acompanhava o nível do dono e ganhava força conforme este subia de nível. Um servo, no entanto, permanecia o mesmo para sempre. As chances de obtenção de servos eram tão raras e limitadas que apenas chefes de campo tinham a chance de obtê-lo. Um servo de nível cobre era o mais fraco entre todos. O dano era baixo e não possuía nenhuma habilidade. Eles existiam para permitir que os jogadores tivessem a emoção de se tornarem mestres de um servo invocado. A vantagem deste servo de nível cobre era que, uma vez que um jogador se cansasse dele, ele ou ela poderia vendê-lo para outros jogadores. Um servo de nível prata era muito mais valioso. Ele só seria derrubado por chefes de nível alto. O ataque deste servo era muito mais forte e tinha um conjunto de habilidades para usar. A desvantagem de um servo de nível prata era que ele ficaria vinculado ao jogador assim que ele obtivesse. Era inegociável e invendável. O mais forte entre todos os servos era o de nível ouro. Eles só seriam derrubados por chefes super fortes. Em sua vida passada, quando ele completou a missão de herança para derrotar o King Kong, ele era capaz de derrubar um servo de nível ouro, que era uma versão miniaturizada extremamente poderosa de si mesmo. Um bug. Bug é um erro de programação no jogo que faz com que algumas funções do jogo saiam do normal. Há alguns casos em que o bug pode ser explorado, como os dos capítulos anteriores. Neste caso, Zhang Yang estava explorando bugs que lhe permitiam realizar feitos extraordinários que nenhum humano seria capaz de realizar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.